estava esperando ter um filho homem. Ele, na verdade, não tinha nem menina até aqui então, mas ele estava esperando ter um filho que seria um descendente, um herdeiro. E no capítulo 16, né, é a história de Agar. Sara, né, Sarai, a mulher de Abrão, vem com uma proposta para ele, vocês conhecem a história de ele ter filhos através dela, através de Agar, da serva. Abrão concorda, ele tem relações com Agar e nasce um filho, e esse menino é chamado Ismael. Se vocês notarem em Gênesis, a gente está no 17, no capítulo 15, Deus faz uma promessa para Abrão, e Abrão fala, o meu descendente, o meu herdeiro será Eliezer, o meu servo. E Deus fala, não será o seu servo, você terá um filho. No capítulo 16, então ele fala assim, ele vai ter um filho com a serva. Provavelmente eles devem ter conversado, sabe aquelas conversas de casal, quando deita na cama de casal, aí fica os dois conversando da vida, do dia. Pois é, Deus ainda não cumpriu, nada aconteceu. Né? Aí Sara, né? Sarai já incrédula, vê, falou assim, não, mas Deus falou para você que você será pai. Deus não falou para você que eu seria mãe. Você vai ter um filho. Então ela maquinou e falou, então já que a promessa é para você, então tenha filho com a serva. Então 15 ele achava que era o servo, 16 ele tem o filho com a serva, nasce Ismael, e não era Ismael. Então ele deu um jeitinho. E termina o 16, né? Quantos anos ele saiu? Que no capítulo 12, 75 anos, Gênesis 12, 4. Agora Gênesis 16, diz aí, Abrão estava com 86 anos quando Agar lhe deu Ismael. Então Abrão foi pai com 86 anos, Ismael. Mas não era Ismael o filho da promessa. Então, de Ismael, agora no capítulo 17:1, é 99 anos. Então, de Ismael, 86 para 99 são no mínimo 13 anos. Então, só de que nasceu Ismael e veio todo o problema para a casa dele, já haviam se passado 13 anos. E aí entra o texto que nós lemos. Começa dizendo, quando Abrão estava com 99 anos. Qual é o significado disso para mim e para a sua vida? Quando Abraão estava com 99 anos, significa o seguinte, as coisas estavam boas ou estavam ruins para o lado de Abrão? Está mal, né? A Bíblia está dizendo o seguinte, olha, quando já não tinha mais chance, quando era humanamente impossível, não é? É isso que o texto está dizendo, já era 99 anos. Então, quando as coisas pareciam ser humanamente impossíveis, é isso que o texto está dizendo. Então, quando as coisas parecem humanamente impossíveis, o que acontece? Deus apareceu a Abraão. Sabe aquela coisa assim que chega os enviados das irmãs de Lázaro para Jesus e fala assim, Jesus, Lázaro está doente, vamos logo, porque ele está morrendo. Aí a Bíblia fala assim, que Jesus esperou ainda mais 4, esperou ele morrer de vez. Então, quando Jesus voltou, era humanamente impossível. As irmãs já falaram assim, agora já não adianta. Parece que é assim na nossa vida. Parece que quando primeiro a gente quer que Deus faça algo, Senhor faz algo, Deus faz algo, Deus responde a minha oração, Deus me ajuda, Deus abre porta, e não acontece, não acontece, não acontece, não acontece. Aí um dia Deus aparece, Deus fala assim, agora já não adianta mais. Agora, Senhor, agora já foi, agora não dá mais, agora não tem como. Parece que
Deus aparece quando as coisas não têm mais esperança. Ainda tem esperança para a tua situação? Se tiver esperança, ainda não é o momento de Deus agir. Aí você fala assim, pastor, como assim? Como assim se ainda tem esperança? Porque quando tem esperança, a gente move pauzinhos para a gente fazer com o nosso jeito. Quando tem esperança, a gente dá o jeitinho nosso para fazer as coisas. E Deus não quer que nós dê o nosso jeitinho. Então Deus espera. Só que não só por isso. Então Deus aparece para Abrão quando as coisas pareciam humanamente impossíveis. Antes de seguirmos adiante, o tema dessa semana é comunhão e obediência enquanto esperamos. Então, antes de seguirmos adiante, eu quero que vocês pensem nisso. Vocês estão esperando, todos nós esperamos. Passamos por lutas, por dificuldades, por provações, e esperamos Deus cuidar de nós. Esperamos Deus agir em nosso favor, esperamos que Deus nos ajude. Então, todos nós passamos por um momento de espera. Todo filho de Deus, todo cristão deve aprender a esperar. E enquanto estamos esperando, vai chegar momentos em que as coisas parecem impossíveis. Parece a nossa ótica, a nossa visão humana, parece que esperamos demais. Senhor, tudo bem esperar, mas olha, tem um tempo limite. É assim que nós enxergamos. Dá para esperar, mas tem coisa que não dá para esperar. Que se esperar, estraga. Se esperar muito, se perde. Não é assim que a gente pensa? Então, a Bíblia está ensinando que Deus não tem nada perdido. Irmãos, pensem comigo. Quero ver se eu consigo explicar o que vem na minha mente aqui agora para vocês. Imaginem que a gente fala assim, Deus, eu estou esperando um milagre, eu estou esperando o teu agir, mas eu consigo esperar só até aqui. Porque se passar daqui para cá, já não dá mais, já perdeu, já estragou, já se foi. Vocês estão entendendo? Então a gente fala, Senhor, eu espero só até aqui. Vocês concordam comigo que se isso fosse verdade para Deus, Deus estaria sujeito ao tempo. Deus estaria sujeito ao tempo que nós precisamos que Ele faça. É como o seguinte, Senhor, se você não fizer até tal data, perdeu, aí o Senhor não pode fazer mais nada. Aí Deus fala assim, Deus todo dia pede relatório para os anjos, e aí, como está hoje? O que eu tenho para fazer hoje? Porque se eu perder hoje, eu não vou poder fazer mais nada. Deus age igual advogado, irmãos. Deus tem prazo? Advogado tem prazo, não tem, para colocar as petições no sistema? Deus tem prazo para colocar as petições de milagre no sistema, irmãos? Deus está na eternidade. Deus é o dono do tempo, Deus é o dono do prazo. Então, para Deus não tem tempo, não existe o melhor momento para Deus responder a tua oração, Deus responder ao teu milagre. E é isso que nós vamos aprender aqui. Então, primeira coisa, enquanto esperamos, Deus nos ensina, Deus nos amadurece, Deus se revela a nós. Irmãos, o que é melhor? É o seu milagre, ou enquanto você espera o seu milagre, você aprender que conheceu mais de Deus? Porque é isso que Deus está ensinando para Abraão. Enquanto você espera, cada luta que você passa, cada dificuldade que você enfrenta, eu me revelo a você. Você conhece a mim de uma forma que você não conhecia antes.
Então Deus fala assim, olha, quando Abraão tinha 99 anos de idade, ou seja, quando as coisas pareciam ser humanamente impossíveis, Deus fala, Deus aparece. Então, fica em paz, Deus vai aparecer, no momento certo Ele vai responder, no momento certo Ele vai aparecer para você. E diz que Ele apareceu falando, Ele disse, ou seja, a palavra dele vai falar com você. Quando as coisas parecerem humanamente impossíveis e você se sentir perdido, desorientado, sem saber para onde ir, sem saber com quem falar, sem saber com o que fazer, algo sobrenatural vai acontecer na sua vida e você vai ouvir a voz de Deus através da palavra dele e ela vai te orientar, ela vai te dar uma resposta. É isso que está dizendo aqui, que aconteceu com Abraão, e é isso que está dizendo que vai acontecer conosco também. A palavra de Deus vai nos orientar. Aí diz o seguinte: Deus apareceu e Ele disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o El Shaddai. Deixa esse texto na tela, Gabi, por favor. Irmãos, olhem ali. Diz aí, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Olha só que diferença que faz mudar uma letra de lugar. Imaginem comigo, ó, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E se a gente lesse assim, ó, eu sou Deus o Todo-Poderoso? Qual é a diferença de ler eu sou o Deus Todo-Poderoso ou ler eu sou Deus o Todo-Poderoso? Irmãos, olha só, quando a gente fala o seguinte, se Deus dissesse para Abraão o seguinte, eu sou Deus, o Todo-Poderoso, Ele estaria dizendo para Abraão, olha Abraão, eu sou Deus e eu tenho todo o poder, eu sou onipotente, eu posso fazer todas as coisas, porque eu sou Deus, o Todo-Poderoso. É verdade isso? É verdade, não é? Mas é isso que o texto está dizendo? Não. Deus não está dizendo para Abraão, eu posso fazer todas as coisas porque eu tenho todo o poder. Ele está dizendo, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo, o meu nome é todo poder. Todo poder eu não tenho, todo poder eu sou. É isso que ele está dizendo. Eu não sou um Deus que pode fazer todas as coisas. Eu sou o poder que faz todas as coisas. Então Deus estava dizendo para Abraão, não descanse no que eu posso fazer, descanse em quem eu sou. Então Abraão estava se revelando a Deus, e ele não queria que Abraão descansasse naquilo que Deus pode fazer. Isso é muito profundo e muito importante para vocês e para mim. A gente passa lutas, passa dificuldades, passa por problemas, e o que a gente aprende, ou o que a gente sempre pensa é, tudo é possível aquele que crê, meu Deus pode fazer todas as coisas, e é verdade, Ele pode. Mas não descanse no que Deus pode, descanse no que Ele é. Por exemplo, há dois milagres de Jesus no Novo Testamento, um em Mateus e um em Marcos. Se eu não me engano, os dois são no capítulo 8, posso estar errado, mas se não me falha a memória, os dois são no capítulo 8. Um no capítulo 8 de Mateus e outro no capítulo 8 de Marcos. O do capítulo 8 de Mateus é Jesus curando um leproso. E Jesus toca naquele leproso. O leproso vem para Jesus e fala assim, Senhor, se tu queres, tu podes curar-me. Ou seja, ele duvida de Jesus. Mas ele não duvida que Jesus tem poder. Ele sabe que Jesus tem todo o
poder, mas ele duvida se Jesus quer. Ele duvida se Jesus tem compaixão dele, ele duvida se a pessoa de Jesus está inclinada a curar ele. Ele fala assim, olha, eu não tenho dúvida que você pode todas as coisas, a minha dúvida é, você quer? A minha dúvida é, hoje você tem compaixão de mim? E Jesus diz, eu quero. Só que Jesus não fala, eu quero, e fala assim, seja curado. Fala que Jesus toca nele. Jesus fala, não eu só quero, mas como eu toco em você, como eu encosto. As pessoas te enxergam como um leproso, as pessoas te ignoram, as pessoas não tocam em você, mas Jesus está dizendo, eu te amo, eu quero o seu bem, e eu vou tocar em você, e Jesus transforma. Então esse homem duvida da vontade, do querer de Jesus. O outro de Marcos 8 é o pai que leva um filho que era endemoniado há muito tempo, e Jesus desce do monte da transfiguração, encontra com aquele pai, e o pai diz, olha, se tu podes, me ajuda. O pai duvida assim, olha, se você tem poder, seus discípulos não puderam, nunca ninguém pôde, agora se você é diferente, se você tem um poder, me ajuda. Aí Jesus fala assim, se eu posso, tudo é possível àquele que crê. Então um duvida que Jesus pode, e o outro duvida que Jesus quer. Então o poder de Deus, crer que Deus pode todas as coisas, sim, Deus pode, mas tem gente que não crê que Deus quer. Tem gente que acha que está passando por problemas, por situações, por lutas, por dificuldades, porque Deus não quer curar, porque Deus não quer agir, porque Deus não quer libertar, porque fala assim, olha, Deus me colocou de castigo, Deus não se preocupa comigo, Deus não olha para mim, Deus não vê a minha dor, Deus não vê a minha luta, Deus não vê a minha dificuldade, então Deus não se importa comigo. É isso que algumas pessoas pensam. Elas acreditam que Deus pode todas as coisas, mas Ele não se importa, Ele não está nem aí. E Deus está revelando para Abraão que Ele é um Deus todo-poderoso, que Ele é poder. Ele está dizendo, olha, não se preocupe naquilo que eu posso fazer, não descanse naquilo que eu posso, descanse naquilo que eu sou. O que Deus está dizendo para Abraão? Não tenha fé que você vai receber o que eu te prometi, porque eu tenho poder para cumprir. Tenha fé que você vai receber o que eu te prometi, porque eu sou Deus e eu não minto. Então não se preocupe se eu tenho poder ou não para responder à tua necessidade. Deus não estava querendo ensinar isso, Deus queria ensinar o seguinte, me conheça, saiba quem eu sou, enxergue o Deus que te chamou, lá em Ur dos Caldeus, enxergue o Deus que se revelou a você, então as suas atitudes serão diferentes, o seu pensamento será diferente, a sua vida vai ser diferente, porque você vai viver de acordo com a minha realidade, não com a sua realidade. Por quê? Porque Deus diz para Abrão, Ele diz o seguinte, eu sou Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença. Ou aqui na NVI está dizendo, ande segundo a minha vontade. No literal, acredito que até algumas versões corrigidas trazem ela, ande diante de mim. Ande diante de mim. Deus está dizendo o seguinte, viva de acordo com a realidade de quem eu sou. Irmãos, pense o seguinte, pessoas que roubam que seja um pacote de bolacha, pessoas que pegam aquilo que não é delas, seja no mercado, às vezes até dentro de casa mesmo, você pega as coisas. Imagine que quem pega uma coisa que é de outra pessoa, pega na frente da outra pessoa? Não, pega pelas costas, não é?
escondido, quando não tem ninguém vendo. Agora imagine um cristão, se quando ele vai pegar algo que não é dele, desviar algo que não é dele, ele enxergasse a presença de Deus ali no local onde ele ia desviar, ele ia fazer errado? Por quê? Porque a realidade da presença de Deus ia fazer com que ele não fizesse as coisas erradas, sim ou não? Imagine também aquelas pessoas que fazem as coisas erradas no casamento. Um homem passa a pegar uma mulher para ir para um motel, e enquanto ele vai parar o carro, ele olha atrás, Deus está sentado no banco de trás. Ele para o carro para ela entrar? Não. Imagine só, ou quando, seja homem ou mulher, está lá escurinho da noite, pega o celular e entra num site pornográfico, olha do lado, está Jesus do lado. O que faz? O que eu estou querendo dizer? Que quando a gente tem a realidade de que estamos diante da presença de Deus, o nosso comportamento é outro. A gente peca no falar, no agir, no ver, quando a gente parece que tem um lapso de memória e Deus não está com a gente. Parece que apagou a nosso entendimento e parece que Deus está num lugar, tão distante, que não está vendo, não está ali. Parece que a gente perde o temor da presença de Deus e faz as besteiras que a gente faz. Fala o que não tinha que falar, pega o que não tinha que pegar, vê o que não tinha que ver, age como não tinha que agir. Quando Deus está dizendo aqui então para Abraão, ande diante da minha, viva como se você estivesse diante de mim. É isso que Deus está dizendo. Então, enquanto esperamos as promessas, enquanto é fácil a gente falar assim, Senhor, o Senhor não responde, Senhor, a porta não abre, Senhor, quantos anos, Abraão fala, mas você não anda diante de mim? Você vive a tua vontade, você anda nos teus caminhos. Como que queremos que Deus responda, que Deus cumpra as promessas deles enquanto não andamos diante dele? E essa palavra andar, ela é poderosa na Bíblia. Vocês lembram de Gênesis que fala de Enoque? Enoque, ele andou com Deus e ele foi levado. Ele teve relacionamento com Deus. Irmãos, andar com Deus. Você imagine Adão e Eva no jardim. Eles não andaram com Deus no jardim? Sabe você levantar de manhã, saber que Deus está ali com você, dar bom dia para Ele, tomar café e ver que Ele está sentado ali na tua frente. Quando você está assistindo novela, Ele está sentado do seu lado. Quando você está limpando a casa, Ele está ali com você. Quando você está no seu trabalho, lançando as coisas, Ele está sentado do lado. Em todos os momentos, Ele é viver, agir, como se estivesse na presença de Deus. Andar com Deus. Por isso, aí fala assim que Deus levou Enoque, ele andou com Deus. Mas aí há outras palavras também. Paulo vai dizer em Gálatas 5, que quem anda na carne, não anda no Espírito. Quem anda na carne faz as coisas da carne. Ou, primeiro Salmo, Salmo 1 vai dizer, aqueles que andam no conselho dos ímpios. Andar é a nossa prática. Andar é o nosso estilo de vida, é quem nós somos. O porco anda como porco, come coisas de porco, age como porco. Porco não anda como cachorro, não age como cachorro. O que eu estou querendo dizer? Que andar é quem nós somos, não é o que fazemos. Por exemplo, quem anda com Deus
quem anda no Espírito, peca, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Vocês pecam? Então ninguém aqui anda no Espírito. Quem anda no Espírito peca. Só que pecar não é um hábito. Pecar não é um vício. Pecar não é uma prática contínua. Pecar não é, por exemplo, escovar o dente. A gente escova todos os dias, não escova? Porque é um hábito, não é? Ou seja, a gente já entende que se não escovou o dente, não tomou banho, saiu fora do hábito, não é? Então imagine o pecado. Então acordar de manhã, o que eu tenho na lista hoje? Olha, eu tenho esse pecado e eu tenho esse pecado. Rapaz, não pequei hoje, estou saindo fora do meu hábito. O cristão não pode ser assim. Então o cristão, quando ele, sabe o dia que você fala assim, rapaz, hoje eu estou com uma preguiça, um frio danado, eu não vou tomar banho. No inverno. Tem gente que nunca aconteceu isso, mas tem gente que já aconteceu. Ou fez alguma coisa, seja, esse dia escorregou, esse dia quebrou o padrão. Não acontece às vezes de quebrar o padrão? Você pode ser do banho, um é escovar o dente, o outro é cozinhar. Não importa, tem coisas que nós temos automático, que fazemos todos os dias. Mas vai chegar um dia que alguma coisa vai acontecer, um inesperado, e a gente vai quebrar aquele padrão. Assim é a vida do cristão com o pecado. O dia a dia dele é na presença de Deus, andando com Deus, mas vai ter uma hora, vai ter um dia que vai ficar com preguiça de tomar banho. E vai dormir de pé sujo. Pecou. Mas o que tem que fazer no outro dia? Corre, toma banho, tira a sujeira, confessa o pecado, se arrepende. E põe uma roupa nova. É assim a vida do cristão. Então aqui está dizendo, Abrão, ande na minha presença. Viva como se você estivesse diante de mim. E qual é a característica? Já estamos indo para o final. É ser íntegro. Integridade é a característica de quem anda diante de Deus. Integridade é não ter ninguém apontar nada contra você. Integridade é você ser inteiro, completo. Ser íntegro é ser completo. O contrário de ser íntegro é ser pela metade, é ser falso, é ser hipócrita. Diante dos irmãos é uma coisa, diante de outras pessoas, dos amigos do mundo, é outra coisa. Ser íntegro é ser o que você é diante de Deus, diante de todos, em todos os lugares. Ser íntegro. Por quê? O problema, gente, não é quem peca. O problema não é cristão. Eu sou pastor, tem pastores que são pastores há muito mais tempo que eu. Eu tenho uma experiência pastoral, mas o que eu posso falar é da minha experiência. O tempo que eu sou pastor, o problema não é crente que peca, irmãos. Pecar, todos nós pecamos. O problema é gente que quer viver duas vidas. O problema é viver uma vida como se Deus não estivesse vendo. Na presença de Deus, diante de Deus. É como que uma pessoa tem duas famílias. Uma na igreja e uma fora da igreja. E diante de Deus, ora como se não tivesse duas famílias. Esse é o problema. O fato de ter duas famílias é pecado. Todos pecam. Tem gente que tem duas famílias, tem gente que tem duas línguas. Tem gente que tem uma língua com uma irmã e tem outra língua com outra pessoa contra. Qual é a diferença de quem tem duas línguas e de quem tem duas famílias? Nenhuma. O inferno vai arder igual.
O que eu estou querendo dizer? O problema não é ter duas famílias, o problema não é ter duas línguas, o problema não é ter dois pastores, o problema não é ter dois senhores. Todo aquele que peca tem dois alguma coisa. Todos. O problema é você tentar viver a vida cristã diante de Deus, não diante do pastor, não diante dos irmãos, não diante, estou dizendo diante de Deus. Não tem como. Quem tem duas vidas, quem tem duas famílias, quem tem duas línguas, quem tem dois senhores, nunca ore. Nunca abra a boca para orar. Se você for abrir a sua boca para orar, ore, abra a boca para se arrepender. Porque Deus, aí que entra a hipocrisia, irmãos. É como que imagine que eu sou o pastor que tenho duas famílias. É pecado, eu vou subir aqui pregar, estou em pecado, subo no púlpito, estou em pecado. Tudo é pecado, tudo bem. Eu vou para o inferno como quem tem duas línguas e fofoca vai para o inferno igual. O problema é quando eu dobro o meu joelho ali, eu vou falar assim: Senhor, abençoa essa igreja, abençoa esse culto. Esse é o problema. Eu não tenho moral nenhuma para entrar na presença de Deus e falar com Deus, porque Deus sabe quem eu sou, Deus sabe o que eu faço. Primeira coisa que eu tenho que fazer, irmãos, eu estou falando para vocês, eu peco, eu erro, já pequei com a minha filha, já pequei contra a minha esposa, mas irmãos, eu vou orar, às vezes eu sou rebelde, eu não oro. Não vou orar, eu espero abaixar, não quero orar, não quero, mas aí vem o Espírito Santo, ora, aí vou para lá, vou para cá, vou para lá, vou para cá. Por quê? Porque se eu orar naquela hora que a minha mente está falando para orar, eu vou fazer uma oração que naquela hora eu não quero fazer. Porque eu estou nervoso, eu estou irado, eu estou bravo, eu estou sentido, eu estou envergonhado do meu pecado. Eu não oro naquela hora. Mas chega uma hora que eu dobro o meu joelho para orar. E a minha oração não é muda a minha família, muda a minha esposa. Não, a minha oração é: Senhor, eu fui um sem vergonha. Senhor, eu não fiz o que eu tinha que ter feito. Me perdoa, eu errei. Até quando, Senhor, eu vou ser assim? Eu fico alguns minutos só falando de mim, porque eu não posso falar nada depois se eu não tirar a máscara, a capa. Porque diante de Deus, irmãos, não tem máscara. Deus sabe. Ananias e Safira venderam por um valor a propriedade. Deus sabia os centavos. De Deus a gente não esconde. Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho condição. Quer que Deus mostre para você a condição que você tem? Senhor, o Senhor sabe que eu não consigo. Você quer que Deus fale para você se você consegue ou não? Tem coisas, então, que esse texto está dizendo: seja íntegro. Ser íntegro é isso, diante de Deus não vestir capa, diante de Deus não pôr nenhuma máscara. Isso é integridade. Porque, irmãos, homem nenhum vai julgar a nossa integridade. Posso viver uma vida íntegra, escorregar, cair em pecado e vou morrer todo mundo falando que eu não fui um pastor íntegro. Mas só Deus sabe o que eu fiz, se eu confessei, se eu me humilhei, se eu chorei. Só Deus sabe. Ou posso viver uma vida perfeita e íntegra na frente de vocês. Aí vocês vão chegar lá no céu: quero meu pastor, Então, seu pastor não veio. Seu pastor não chegou. Mas eu achava ele um homem íntegro. Então, mas Deus tem outros olhos, Deus julga diferente. Então, a nossa integridade é aos olhos de Deus. Não aos olhos da minha esposa, não aos olhos do meu marido, não aos olhos do pastor. É por isso que eu estou dizendo, diante de Deus, não usem capas, não usem máscaras. E aí,
ele termina dizendo: seja íntegro e estabelecerei a minha aliança com você. O que está dizendo é, no momento mais difícil da sua vida, quando as coisas parecerem impossíveis, Deus vai se revelar, vai aparecer para você, vai falar com você, e Ele vai se mostrar de uma forma que você vai conhecer a Deus, mais diferente da forma que você conhecia antes. E você vai passar a confiar e esperar em Deus, não naquilo que Ele pode fazer, mas você vai confiar naquilo que Ele é. E sabendo quem Ele é, sabendo quem é Deus, vocês vão agir diante dEle, de acordo com aquilo que Ele é. E diante dEle vocês vão ser transparentes, íntegros e perfeitos. Ao menos tentar orar, sempre confessar, sempre pedir perdão e sempre agir diferente. Não adianta chorar diante de Deus, pedir perdão e depois fazer a mesma coisa. Tem que orar, pedir perdão e tentar mudar. Pastor, mas vai mudar de uma noite para o dia? Às vezes não. Às vezes demora anos para mudar. Mas chore, se possível, chore todos os dias e peça para ser mudado todos os dias. O resultado é que Deus faz uma aliança. O que é uma aliança? É Deus dizendo: eu vou agir em teu favor. E está garantido que você vai receber aquilo que você está esperando. Não se preocupe com você, se preocupe comigo. Eu sou Deus, eu não minto e eu vou fazer. Eu disse para você que eu vou fazer e eu vou fazer. Pastor, então o senhor está ensinando que eu posso fazer o que eu quiser, que Deus vai cumprir? Não. Esses que são íntegros e conhecem Deus, Deus faz uma aliança com eles e eles não precisam se preocupar com nada. Simplesmente simplesmente tenha comunhão com Deus. Simplesmente seja íntegro e Deus vai fazer. Não vai fazer porque você é íntegro. Não vai fazer porque você está tendo comunhão com Ele. Vai fazer porque Ele é Deus. E Ele não volta atrás com a palavra dEle. Esse é o poder da aliança. Todo cristão tem uma nova aliança com Deus. Jesus disse: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então, se você está em Cristo, é um crente, batizado, que busca Deus, anda na presença de Deus, você já é abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Só tem esperança de ver ela se materializar na sua vida. Amém? Eu quero fazer uma oração pessoal do louvor. Podem vir, por favor? A minha oração é para que, enquanto vocês esperam, Deus fortaleça vocês, Deus se revele a vocês, de tal forma que capacite vocês a não cair, a não escorregar enquanto vocês esperam. Que a integridade seja parte da vida de vocês. Integridade diante de Deus. Deus sabe quem você é. Deus olha o teu coração. E é você e Deus. Não é o que o teu pastor pensa de você. Não é o que a tua esposa pensa de você. Não é o que teu marido, seu filho. É você e Deus. Se hoje você quer receber uma oração para se reatar com Deus, para estar na presença de Deus. Talvez você fale assim: olha, pastor, até aqui eu dei uma escorregada, eu pisei na bola, mas eu quero andar diante de Deus. Hoje eu quero vir à frente, eu quero confessar. Por quê? Pastor, eu era igual o senhor, eu fico correndo, eu não falo, eu não oro,
mas com a Tua palavra hoje o Espírito Santo me tocou e eu senti forças para falar, para confessar e pedir para Deus me encher, para que hoje Ele me tome pela mão e me dê uma nova chance para andar na presença dEle e buscar integridade com Ele. Vem à frente. Vem à frente que eu vou orar com você, não por você, porque eu também preciso dessa oração. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e também de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos sempre estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e também de longe, nunca mudaste, tu és Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus que não é homem mentir, tudo pode tudo pode mudar, palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei que
quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, pode mudar, mas tua palavra se cumprir. Aleluia. A palavra dele irá se cumprir na nossa vida. Um dia tudo vai passar. Um dia estaremos na Nova Jerusalém, onde não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas. Não vai ter. É só esperar. É só esperar. Vamos cantar, Douglas? É só esperar. Você acredita que eu estava pensando nessa música? Vamos cantar todos juntos. Aleluia. É só esperar. É só continuar E não deixar as lágrimas em nosso olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar brilhando nos teus olhos, enxergando a verdade. pode impedir. Aleluia! É só Esperar acontecer. É só continuar e não deixar Que as lágrimas em nosso olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos teus olhos e enxergando a verdade. pode impedir. Jesus, plano melhor. Nunca chega atrasado. A sua hora é perfeita. Sua maneira a mais linda.
Aleluia. Essa foi a nossa oração. Em nome de Jesus. Podem se assentar. Aleluia, Jesus. Ministério de Louvor também, podem se assentar. Irmãos, os irmãos vão trazer aqui os avisos para vocês, do GEMES, do dia a dia da igreja. Dudu, você faz